Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Professor Matheus Tainan. Tô de volta, meus queridos, estou de volta para mais um bloco maravilhoso dessa disciplina sensacional. Mais uma aula de física. Como é que vocês estão? Conta aí para mim no comentário como é que vocês estão. Estão felizes hoje? Estão tranquilos? Preparados para mais uma aulinha maravilhosa? Ótimo, eu já estava com saudade de vocês, hein? Passei um tempo aí sem gravar, tô uma semaninha sem gravar. Voltei hoje 100% animadíssimo para mais uma aula, meus queridos. Aula preparada com muito amor, muito carinho para vocês. Hoje é dia de dilatação térmica, meus amores. Dilatação térmica. Mas eu vou falar um negócio para vocês. É um conteúdo que, quando trabalhado em sala de aula, os meninos têm um pouquinho de dificuldade, viu? Tem um pouquinho de dificuldade. Diferente de vocês, porque aqui nesse projeto Construindo Vencedores, você, meu querido, que já está estudando comigo essa matéria incrível há tempos, você consegue, não consegue? Isso aqui você vai tirar de letra, meus amores, de letra. Hoje falaremos da dilatação dos sólidos, tá, meus queridos? Anota aí, ó, sólidos. Na próxima aula, eu dividi em duas partes, tá? Tem dilatação dos sólidos e também tem dos líquidos. Eu dividi em duas porque a dos líquidos é diferente, é um pouquinho diferente. Então ficaremos com duas aulas, beleza? Tá preparado? Pega seu material, deixa aí na sua mesa, tá? Coloca seu fone de ouvido, escuta direitinho, dá pausa, tenta entender. Professor, eu não entendi, deixa no comentário aí, tô respondendo vocês, por gentileza, deixa aí que eu estarei respondendo a todos. E vambora, né? Vambora, rumo à sua aprovação. E já está na tela lá, ó. Primeira parte, vamos falar dos físicos envolvidos, meus queridos. A dilatação térmica não tem um físico só associado a tudo que foi escrito, tá? É um conjunto de pessoas. Então, eu estou trazendo isso para vocês, pessoal, para contexto histórico, tá? Eu acho importante você saber de onde veio essas coisas, tá? Não é só falar para vocês, é isso, se vira, tem que ser... Não, pô, aqui a gente trabalha no passo a passo, tá, meus queridos? Trabalha com um pouquinho de tudo. Vamos lá na tela, então. Olha lá. O primeiro físico, primeiro não, né? O primeiro nome associado à termologia foi esse cara aí, ó. Galileu Galilei. Você lembra dele? Galileu Galilei. Eu acredito que na parte da história, da filosofia, da sociologia, vocês devem ter escutado falar desse cara, né? Que foi preso, né? Uma época lá meio esquisita, né? Época da Inquisição, o negócio foi maluco, tá? Maluco mesmo. Então, olha só o que ele observou. Ele observou que o ar se expandia quando aquecido, tá? Experimentos com o termoscópio. Então, olha que interessante, né? Ele percebeu que quando aquece, quando acontece esse aquecimento no ar, ele fica um pouco maior. Me deixou interessante, hein? Interessante esse negócio aí. Na tela lá, amores. Olha lá o gigante. Esse aqui, meu irmão, Isaac Newton. Lembra que eu falei pra vocês na aula de dinâmica, que a gente falou um pouquinho sobre as leis de Newton, falou um pouquinho sobre a vida dele? Você não assistiu não? Volta lá, pô, assiste. Que aula sensacional, gente. Que aula maravilhosa. Então nós falamos que Isaac Newton foi gigantesco na física, assim, gigantesco mesmo. Tem um dedo dele em todos os ramos da física, por todos os ramos, esse cara conseguiu participar. Esse aqui foi sinistro, Olha lá o que ele fez, ó. Estudou variações de temperatura e propriedades térmicas de corpos, embora sem foco específico em dilatação, tá? Não estava falando de dilatação, mas olha lá, falou um pouco sobre propriedade térmica dos corpos e acabou que esses estudos foram utilizados dentro da dilatação térmica. Loucura? Loucura, né? Loucura. Você vai querer ser engenheiro? Se você for engenheiro, meu querido, pretende seguir essa área, essa disciplina vai cair com muita intensidade lá na sua faculdade, tá? Com muita intensidade mesmo, tá? A gente vai conversar um pouco sobre as dilatações, e aí quando a gente estiver, né, falando sobre isso, eu explico para vocês mais ou menos como é que isso funciona dentro da engenharia, tá? Ou seja, a física vai estar lá presente, tá? Muito presente mesmo, muito presente. E o outro, né, os outros dois físicos, né, foi o Joseph e o Jacques, eles formularam aquela lei dos gases. Vocês lembram das leis dos gases? Pivot-Pavotov. Você lembra, pô? Claro que você lembra. Aqui nesse projeto, você se lembra de tudo. Deixa eu apagar aqui, meus queridos. Ó, acabei escrevendo errado aqui esse cara. É um 2, tá? É um 2. P2. Hoje eu tô esquisito, hein? Vamos lá, apagar. P2.
V2 e T2. Você lembra dessa fórmula? Você lembra, não lembra? Olha na tela grande para você chegar um pouquinho melhor. Essa fórmula é a equação geral dos gases. Foi esses caras aqui, o Joseph e o Jacques, que escreveram elas, que formularam. Tá lá, que envolvem variação de volume e temperatura, muito próximas da ideia de dilatação. Então, esses conceitos, lembra que exatas, meus queridos, exatas é construção. O que é construção, professor? O que isso significa? Que existe um conteúdo, existe uma sequência lógica de conteúdos. Tanto que eu vou colocar aqui no canal para vocês playlists separadas de cada conteúdo. Eu estou gravando ali ramos da física picados, por quê? Para você já ter uma noção. O Enem tá chegando, gente, o Enem tá chegando, falta um pouco tempo. Então, você precisa ter uma noção rápida de todas as áreas. Porém, o nosso curso aqui é completo, tá? É do 0 ao 100, é do básico ao avançado, do básico até você gabaritar as 15 questões que caem no Enem sobre física, beleza? Então eu estou gravando essas aulas assim separadas, de ramos diferentes, porém vai ter uma playlist separada, bonitinha, maravilhosa, com todos os ramos separados. Beleza? Para ficar mais organizado, você ficar ali atento a tudo. Não percam as aulas de exercícios, tá? Eu tô gravando aulas só de exercícios e, na minha opinião, é onde você mais vai aprender. Beleza? Você precisa assistir os exercícios, precisa tentar fazer. Se você não tentar fazer, não vai rolar não. Beleza, meus queridos? Vamos continuar? Então, esses foram os físicos envolvidos, tá? Na dilatação térmica. E vamos falar aqui da definição? Olha lá na tela para vocês. Dilatação térmica é o fenômeno físico em que um corpo sofre aumento em seu comprimento, área ou volume quando sua temperatura é elevada. Olha só, meus queridos, isso aqui vale para o contrário também? Vale. Se ela é resfriada, ela também sofre uma dilatação, tá? No caso, uma compressão, né? Diminui a sua área, né? O seu volume, o seu tamanho, beleza? Isso ocorre porque, ao receber calor, as partículas do material vibram. Você lembra disso? Lembra quando a gente falou lá sobre a parte de temperatura, a gente falou um pouquinho sobre escalas termométricas, a diferença de calor para temperatura, a gente falou sobre grau de agitação das moléculas, não foi? Perfeito, voltando. Vibram com maior intensidade e se afastam umas das outras, provocando a expansão do corpo. A dilatação varia de acordo com o material, a quantidade de calor recebida e o tipo de dilatação, tá? São três, meus queridos, três: linear, superficial e volumétrica, tá? Tem 3 tipos de variação dos sólidos, são essas. Eu trouxe aqui slides separados para a gente destrinchar cada uma delas, tá? Vocês vão ver que, na real, no final de tudo, a parte matemática é a mesma, tá? A fórmula, ela se mantém ali nos 3 tipos de variação. Tá? Nos 3 tipos de dilatação, ela mantém-se a mesma. Tá? A parte física que muda, né? O contexto físico muda um pouquinho. Tá? Mas vocês vão observar aqui que esse negócio é, ó, show de bola, é um mel. Isso aqui é maravilhoso, meus amigos. Maravilhoso mesmo. Vambora? Vamos falar da primeira? Dilatação linear. Na tela para vocês, queridos. Então, o que acontece com essa dilatação linear, meus amores? Eu vou desenhar para vocês. Edno, olha só que desenho maravilhoso, meu querido. Eu tô disputando aqui com o Edno, desculpa, os melhores desenhos. A gente não vai nem tentar competir com o Anderson, né? Porque o Anderson é da arte, então o cara já é profissional. Mas eu e o Edno, a gente tá ali, ó, numa competição de quem faz os melhores desenhos. Edno, olha só isso aqui, como é que vai ficar maravilhoso. Eu tenho aqui, ó, olha só, gente, um pedação aqui de qualquer coisa. O que é isso, professor? Pode ser uma barra de ferro. Por exemplo, uma barra de ferro. Aí o que a gente vai fazer com essa barrinha de ferro? Eu vou colocar aqui uma vela. Olha que linda essa vela. Rapidinho, amores, só uma pausa. Falando em vela, você está assistindo aqui os shorts que a gente está gravando? Eu estou colocando shorts maravilhosos para vocês de experimentos práticos, coisinha que você pode fazer em casa. Você vê ali uns fenômenos físicos acontecendo. Confere lá, gente, tá legal demais. A gente fez uma de vela. Olha lá, vai lá para você ver. Então o que acontece? Você vai aquecer essa barra e aí, consequentemente, meus queridos, essa barra de ferro, ela vai dilatar. Como é que vai ser essa dilatação? Ela vai dilatar somente nesse eixo aqui, tá? Então, se aqui ela tinha 1 metro, por exemplo, 1 metro, aqui ela vai crescer mais um pouquinho, sei lá, 1 milímetro.
Professor, 1 milímetro, isso é muito pouco. Sim, é pouco, é pouco. Mas é o que vai crescer. Não tem como, imagina, se você aquecesse uma barra de ferro e ela crescesse 30 centímetros, poxa, aí não tem como, né? Imagina, se ela aumentasse 50% do seu valor inicial, aí não tem como, tá? Então essas variações, meus queridos, vão ser muito pequenas, tá? Muito pequenas. Consequentemente, adivinha, vai ter muito número decimal aqui. Vai ter, gente, vai ter número decimal. Inclusive, eu estou pensando em gravar para vocês uma aula sobre essa introdução mesmo à física. O que vocês acham? Coloca aí no comentário, vê se você acha uma boa ideia. Aquela parte inicial, como é que a gente trabalha com essas tabelas. Coloca aí, fala pra mim se você acha interessante. Então, voltando. Dilatação linear é uma dilatação que vai acontecer apenas em uma dimensão. Você vai aquecer essa barra de ferro e ela vai crescer apenas no sentido X, apenas no eixo X, beleza? Então como é que a gente traduz essa fórmula, meus queridos? A minha dilatação linear vai ser ΔL. O que é esse ΔL, professor? É a variação do quanto vai crescer, igual ao meu comprimento inicial, vezes, aí aqui a gente vai ter uma letrinha grega, tá, amores? Aqui a gente vai trabalhar com o alfabeto grego, tá? 3 letras gregas, as primeiras, tá? Alfa, beta e gama, tá? Essas 3 letras serão representadas aqui na nossa dilatação. Vou colocar aqui então o meu alfa, beleza? Vezes a variação de temperatura. A fórmula é só essa, professor? Exatamente. É literalmente só essa a nossa querida fórmula. Volta aqui pra mim. Então a minha variação linear, tá? Minha dilatação linear vai ser a variação do comprimento igual ao meu comprimento inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Professor, o que é isso aí? Ó, esse alfa aqui da fórmula é o nosso coeficiente, tá? Coeficiente. O que é esse coeficiente, professor? Bom, se eu aquecer o ferro, ele vai dilatar muito mais fácil do que se você aquecer a madeira. Se você aquecer a madeira, ela vai expandir, não vai? Mas vai ser a mesma expansão do ferro? Não, não vai. Não vai. Então esse coeficiente, assim como todos os outros dentro da física, ele depende de cada material. Beleza? Tudo bem? Então, preciso saber esses valores, professor? Não preciso. Não preciso saber. O que a gente precisa saber é a unidade de medida, né? Como é que é a unidade de medida dele? Graus Celsius elevado a -1. É estranho, né? É estranho, mas é isso aqui. Tá? Logo, a minha temperatura, gente, nesse caso vai ser dada em graus Celsius e o meu comprimento vai ser dado em centímetros, tá? Essas unidades são um pouco mais, são um pouco diferentes, né? Um pouco menos utilizadas, na verdade, dentro da física, porque aqui, meus queridos, a variação vai ser muito pequena. Eu não vou ter uma variação, tipo, muito grande. Imagina isso, pô, a gente está falando de coisas muito pequenas. Tá? Então, sabe quando você está, por exemplo, andando de carro numa ponte, que aí você escuta o barulho do pneu assim, tac, 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 passando por um monte de buraquinho? Esses espaços precisam estar lá por conta dessa variação, por conta dessa dilatação do concreto, certo? Então, quando você for engenheiro, se for projetar uma ponte, você vai ter que considerar todas essas dilatações. Por quê? Uma ponte, ela fica exposta a tudo, né? A chuva, sol, vento, tudo. Então, quando ela fica lá debaixo do sol o dia inteiro, essa placa vai dilatar, certo? Então se você dá uma pausa aqui, abre em um outro vídeo no YouTube e coloca lá cerâmica estourando por conta do calor, você vai ver que tem uns vídeos de uma casa normal, e aí um dia muito quente, as cerâmicas começam a estourar. O que está acontecendo, professor? Aquece. Quando aquece, essa cerâmica vai dilatar, vai crescer. Se ela vai crescer, ela começa a estourar, tá? Ela começa a explodir tudo dentro da casa. Loucura. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Beleza? Então essa é a nossa dilatação linear. Eu vou precisar de um ΔL. O que é esse ΔL, gente? É justamente esse cara aqui, ó, que eu acabei de circular. E é o tanto que esse cara cresceu. É o tanto que ele vai dilatar. Esse ΔL. O meu Lzinho, só o L inicial, é o comprimento, né? O comprimento seria esse 1 metro, beleza? Esse coeficiente, ele é respectivo de cada material, não preciso saber. E esse ΔT, meus amores, esse ΔT é a temperatura, tá? A temperatura, neste caso, é em graus Celsius. Eu sei que a gente está acostumado a usar o Kelvin, né? Kelvin não tem grau. A gente está acostumado a usar Kelvin, mas aqui vai ser graus Celsius, tá? É exceção da regra. Beleza? Tranquilo quanto à dilatação linear, o que a gente precisa saber? É apenas uma dimensão, tá?
tá? Cresce apenas no eixo X ou apenas no eixo Y também, não tem problema. Se essa barra estivesse nessa orientação, tá na vertical, eu tivesse aqui a nossa vela, por exemplo, ela ia dilatar? Ia. Aí vamos dizer que ela ia dilatar só para cima, tá? Então a diferença aqui é que é só em uma dimensão, ou no eixo X ou no eixo Y, apenas um deles. Tudo bem? Tranquilo? Tá anotada aí a fórmula? Vamos continuar? Tá cansado? Não, pô, peraí, pô, cansado como? Pô, acabamos de começar. Vamos lá, bebe uma aguinha, anota no seu material e vambora? Vambora! Segunda dilatação, a nossa dilatação superficial. Professor, como é que é esse trem aqui? Adivinha? Se a linear era em uma dimensão, a superficial vai ser em 2 dimensões. Muito bem, 2 dimensões. Então como é que vai ser esse cara aqui, ó? Eu vou ter aqui uma chapa, por exemplo, uma chapa de metal. Vamos dizer que isso aqui é de metal, tá? Chapinha de metal. Como é que vai acontecer isso aqui? Vou aquecer ela, tanto faz, tá? Vou colocar a velinha aqui de novo. Uma velazinha linda, maravilhosa. Olha aí, Edna, tô aprendendo a desenhar. Cadê o Anderson para ver nossas aulas aí? Tá aí, Anderson, tô aprendendo a desenhar, meu irmão. Seguinte, quando você aquece essa chapa de metal, ela vai dilatar dos dois lados, gente. Ela vai dilatar tanto aqui quanto aqui. Ou seja, ela vai crescer no eixo X e no eixo Y também, tá? É como se tivesse aqui, né, uma figura assim, e ela estivesse crescendo nas 2 dimensões, tá? Tanto X quanto Y. É isso. Essa é a dilatação superficial. 2 dimensões serão trabalhadas. Tudo bem? Vamos falar de fórmula. Como é que é a fórmula, professor? Simples, hein? ΔS é igual ao meu S inicial vezes o beta. Gente, o beta é uma letra grega do alfabeto grego. Deixa eu apagar aqui. É um B, só que esse B tem que ter esse tracinho para baixo, tá? Vezes a minha temperatura. Gente, vamos lá. Volta aqui comigo. Vocês perceberam que a fórmula matematicamente é bem parecida? Bem parecida? Isso aqui é em 2 dimensões, tá? Vou colocar aqui para você não esquecer. Na tela aqui, ó, vamos ver aqui rapidinho. Olha só, aqui tá a da superficial. Deixa eu voltar aqui um slide para vocês. Olha como é que é a linear. Olha lá a estrutura. Dá uma olhadinha na estrutura dela. E agora olha de novo a superficial. Não é parecido? Professor, é bem parecido. É bem parecido. Ou seja, meus queridos, a fórmula, a parte de cálculo, a parte matemática é muito parecida mesmo, tá? Então, fiquem atentos somente ao nome, perfeito? Superficial, linear e a próxima que é a volumétrica. Se você se atentar ao nome, a fórmula já vai vir intuitivamente. O que é esse ΔS? O ΔS é o quanto que ele vai aumentar, tá? Isso aqui também serve para diminuir, tá, gente? Se você pega uma régua de metal e coloca no congelador, deixa lá uns 2 dias, quando você tirar essa régua, ela vai ter diminuído. Caramba, professor, vai diminuir. Mas quanto que é essa diminuição? É óbvio, gente, que ela é muito pequena, tá? Sei lá, vai diminuir 2 milímetros, por exemplo, tá? Não sei o valor exato. Mas ela vai diminuir, tá? Ela contrai. Então, serve tanto para quando você está aquecendo, quanto para quando você está resfriando. Tudo bem? Tranquilo? Então essa é a nossa fórmula de dilatação superficial. Tá aí na tela para vocês, é essa daqui. Bem parecida com a primeira. Beleza? E a volumétrica, gente? A volumétrica é um pouco diferente. Um pouco diferente não, né? Aqui ainda vai continuar, a fórmula continua o mesmo padrão, mas a diferença é que vamos dizer aqui, ó, olha só que lindo. Eu vou tentar desenhar, hein? Olha só na tela pra vocês. Fala pra mim se o desenho ficou bom, hein? Tô de olho aí nos comentários, viu, meus queridos? Vou desenhar um negócio bonito aqui pra vocês, ó. Já tá na caneta, né? Olha aqui, ó. Poxa, estão tentando me sabotar, caneta. Olha lá, ó. Eu tenho aqui um quadrado. Tá vendo meu quadrado? Aí agora eu vou desenhar outro quadrado dentro do quadrado. Já sabe o que é isso aqui, né? Aí agora eu só vou ligar os pontos, ó. Liga esse com esse, esse com esse, esse com esse. Nossa, ficou lindo. Olha que lindo, gente. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Eu acabei de desenhar pra vocês um cubo. Então, a minha vela. Se eu aquecer esse cubo, como é que ele vai crescer? Você lembra como é que a gente calcula o volume de um cubo? Lembra lá das aulas de matemática? Volume é Clá. Eu gosto de falar assim com meus meninos. Clá
ou alce, né, se você trocar de lugar, ou lac. O que é isso? Comprimento vezes largura vezes altura. Então aqui eu tenho quantas dimensões? 3. Poxa, passei, gente, foi sem querer. Meu Deus do céu, tô aqui. Era pra ficar aqui, ó. Deixa eu desenhar tudo de novo. Ixi, vou ter que desenhar tudo de novo, ó. Um quadrado, outro quadrado, liga os pontos. Beleza? Então, o volume é comprimento vezes largura vezes altura, certo? Quantas dimensões eu tenho aqui, gente? 3. 3 dimensões. Perfeito, 3 dimensões. Então, a minha volumétrica, a diferença é, quando você aquece esse cubo, ele vai crescer em todas as dimensões. Beleza? Então, como é que a gente vai calcular essa dilatação volumétrica? Muita atenção aqui na volumétrica, pessoal, porque eu vou precisar disso daqui para a aula de dilatação dos líquidos. Lembrando, todas essas 3 que a gente está falando aqui são dilatação dos sólidos. Quando trata-se de líquido, muda tudo, tá? Fica tudo diferente. Então, atenção volumétrica, que eu vou precisar dessa fórmula na próxima aula de líquidos, tá? Lembre-se, exatas é construção, é uma pirâmide. Começa lá embaixo e a gente vai afunilando, né? Deixando lá em cima um pouquinho mais legal, um pouquinho mais divertido. Então vamos lá? Então a minha variação volumétrica, queridos, vai ser o meu volume inicial vezes, aí aqui vai ser esse Y esquisito, tá? Esse Y diferente chama-se gama, do nosso alfabeto grego, vezes a minha variação de temperatura, beleza? Essa aqui é a fórmula para a gente calcular a dilatação volumétrica, tá? Eu nem vou dar tanto foco nessa variação hoje, porque nossas aulas são, né, um pouco curtas, eu não gosto de deixar aulas muito longas. Então, eu vou trabalhar muito melhor ela, tá? Muito mais afinco na aula de dilatação dos líquidos. Porque, já dando spoiler, hein? A dos líquidos, o líquido não tem forma própria. Como é que você consegue trabalhar com líquido? Ele tem que estar dentro de alguma coisa, não tem? A água tem que estar dentro de um copo, né? Seu energético dentro de uma garrafa. Então, essa dilatação dos líquidos depende exclusivamente, né, de um recipiente. Tanto que a fórmula vai ser uma somazinha, tá? Então, essa dilatação volumétrica vai aparecer pra gente com bem mais intensidade na aula de dilatação dos líquidos. Beleza? Então a fórmula é essa. Anota e vamos fazer só uma relação. Tá, uma relação entre esses coeficientes, que eu até já queimei a largada, né, meus queridos? Anotei aqui sem querer. Eu vou até apagar aqui, com licença. Vamos lá, vamos falar dessa relação. Teve questão, gente. Inclusive a gente vai até fazer uma hoje. Deixa eu ver se está escrevendo. Tá. Inclusive a gente vai até fazer uma questão hoje sobre isso. Uma questão de vestibular que cobrou de vocês apenas esse conhecimento sobre esses coeficientes, tá? A linear, elas são quantas dimensões, gente? Lembra aí pra mim, por favor. A linear, volta aí no seu caderno, se você tiver passado a página. Quantas dimensões é? Uma dimensão. E a superficial, meus queridos? A superficial são 2 dimensões, correto? Correto. E a volumétrica? A nossa volumétrica... A volumétrica são quantas dimensões? São 3 dimensões, professor? Exato. Então, existe uma relação entre esses coeficientes. Qual que é essa relação? Bom, o alfa é uma dimensão, correto? E o meu beta? Ah, professor, o beta são 2 dimensões. Ok. E o gama? O gama são 3 dimensões. 3 dimensões. Professor, essa é a relação? É essa a relação. Como é que a gente vai usar? Calma, gafanhoto. Calma, meu querido. Calma, que faremos uma questão sobre isso, tá? Eu, na verdade, vou até mostrar pra vocês os 2 jeitos de fazer. Gente, matemática e física é sensacional demais. Isso aqui é muito incrível, é muito maravilhoso. Por quê? Você tem vários caminhos para chegar no mesmo resultado, tá? Então eu posso seguir por um, posso seguir pelo outro, o que você achar mais fácil. Aqui, nesse projeto, a gente apresenta os 2 para você. Aí você escolhe qual que você quer usar, tá? Então, assista todas as aulas, meus queridos, todas as aulas. Os meus companheiros aqui são sensacionais. Eu tô aprendendo tanta coisa. Eu tô me sentindo igual a você aí, ó, sentado do lado daí da tela. Eu tô aprendendo tudo com esses caras aqui. E olha que eu sou de exatas, né? Tô aprendendo arte, tô aprendendo história, filosofia. E olha que eu tenho dificuldade. E eles estão ensinando de um jeito sensacional. Beleza, meus queridos? Então, essa é a relação entre esses coeficientes, tá? Alfa sobre 1, beta sobre 2 e o gama sobre 3, tá? A gente vai entender um pouco melhor na parte dos exercícios. Tudo bem?
Tranquilo? Vou colocar aqui na tela para vocês anotarem. Dá pausa, anota, que agora, meus amores, agora chegou a hora de quê? De quê? Adivinha? Adivinha? Da parte que estava esperando, né? Exercício. Já começamos com quem? Olha lá, o FG, né? Já começamos ali, ó, no alto, né? Já começamos ali, ó, em questões da UFG. Vamos ler? Tá preparado? Anota aí, hein? Anota aí, vambora. Tá falando assim, ó. Uma longa ponte foi construída e instalada com blocos de concreto de 5 metros. A uma temperatura de 20 graus Celsius. Em uma região na qual a temperatura varia ao longo do ano entre 10 e 40. O concreto desses blocos tem coeficiente de dilatação linear 10 elevado a menos 5. Nessas condições, qual distância em centímetros deve ser resguardada entre os blocos da instalação para que, no dia mais quente no verão, a separação entre eles seja de 1 centímetro? Então vamos lá, meus queridos. Voltando aqui. Muita coisa, né? Muita coisa. Mas vamos tentar fazer? Olha, nessa aula, meus queridos, nessa aula eu vou precisar de muitos conceitos matemáticos, tá? A gente vai precisar fazer muita divisão com número com vírgula. Então, fica atento. Professor, eu tô com muita dificuldade. Dessa vez você pode pegar sua calculadora, porém, só se você me prometer que você vai tentar treinar isso aqui. Você tem que treinar. Essa divisão com número decimal vai ser extremamente importante para vocês na sua prova, tá? No dia do seu vestibular. Beleza? Então, vamos lá, vamos tentar? Ele falou aqui sobre a dilatação linear. Qual que é, meus amores, a fórmula da dilatação linear? ΔL igual comprimento inicial vezes o alfa vezes a variação de temperatura, correto? Correto, professor, correto. O que ele está pedindo aqui pra gente, meus queridos? Ele está pedindo qual distância deve ser resguardada, perfeito? Ou seja, ele pediu pra gente o nosso ΔL. Qual que é o meu comprimento inicial? Pô, professor, meu comprimento inicial está aqui em cima, ó. São 5 metros. Posso usar metros, gente? Não, a gente tem que usar em centímetros. Então, 5 metros, cadê? Olha aqui pra mim. 5 metros tem quantos centímetros mesmo? Quanto? 1 metro tem 100 centímetros. Cuidado, hein? Não é 60 não. 60 é a única unidade de tempo, né? A unidade de tempo é a única que não é em base decimal, tá? Então, 5 metros tem quanto? 500, boa, 500 centímetros, então meu comprimento será 500 vezes. Qual que é a minha dilatação linear? Qual que é o coeficiente, gente? Tá aqui, ó, o coeficiente é 10 elevado a menos 5. 10 elevado a menos 5. Gente, vocês perceberam essa unidade aí, que diferente, né? Celsius elevado a menos 1. Isso é diferente, né? Esquisito. Depois a gente fala um pouco sobre o porquê esse menos 1, tá? É porque ele fica na parte de baixo, a gente joga pra cima. A gente vai falar disso aqui agora, tá? Nas próximas questões, quando ele tá coeficiente, né? Um número, uma base 10, tá na parte de baixo da fração e sobe, a gente troca o sinal, tá? Você lembra disso das aulas de matemática, né? Maravilha. Voltando aqui, gente. Então vai ficar assim, ó. Qual que é a minha variação de temperatura? Gente, eu vou colocar aqui a variação de temperatura é 20. Professor, por que é 20? Ele falou que quando a ponte foi instalada, estava a 20 graus Celsius, correto? Correto. Então essa é a minha temperatura inicial. Mas ela chega a quanto? A quanto que essa temperatura pode chegar no máximo? A 40. Professor, então eu não vou usar esse 10? Eu não vou usar esse 10. Não vou usar esse 10. Beleza? Perdão. Esse 10 está aí, pessoal, só para te confundir mesmo, tá? Para te confundir. Então, se ela estava instalada a 20 e o máximo que ela pode chegar é a 40, então 40 menos 20 dá 20. Beleza? O mesmo 20. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Tranquilo mesmo? Quer que eu repita? Posso falar tudo de novo. A nossa dilatação linear, a fórmula está aqui. ΔL igual L inicial, ou seja, comprimento inicial vezes o coeficiente vezes a temperatura. Tudo bem? Tudo bem. O que ele está pedindo pra gente? Ele está pedindo o quanto que tem que ser resguardado, ou seja, ele está pedindo o quanto que tem que variar. Show? Bota lá pra gente. Então tá aqui. Os valores já estão aqui. O que eu vou fazer, meus queridos? Olha só. ΔL igual. Eu vou fazer primeiro o 500 vezes 20. Quanto que é 500 vezes 20? Ah, professor, vamos fazer aqui no jeito fácil? Vamos.
O 20 é a mesma coisa que 2 vezes 10, concorda? Concorda. Então, 2 vezes 500 é 1000, concorda? 2 vezes 500 é 1000. 1000 vezes 10, gente. 1000 vezes 10, professor, 1000 vezes 10 é 10.000. Beleza? Vezes 10 elevado a 5. O que eu preciso que a gente entenda aqui? Quanto você tá fazendo? Isso aqui é só matemática, tá? Tô só invadindo aqui as aulas lá do professor de matemática, tô só ajudando vocês aqui, auxiliando. Quando você tem potência, né, de base 10, o que eu posso fazer aqui, meus queridos? É só você... Se o número de cima é negativo, né, se o meu expoente aqui é negativo, eu vou voltar com as casas, tá? Vou voltar. Como assim, professor? Então vamos ficar assim, ó. Esse expoente é 5, não é? 5, menos 5. Então eu vou ter que voltar 5 casas. Como é que a gente vai fazer isso? Vou colocar aqui, até grande aqui para vocês, ó. 10.000 vezes 10 elevado a menos 5. Esse menos 5 significa que eu vou andar para a esquerda. Se fosse positivo, andaria para a direita, tá? Então eu vou voltar 5 casas. Como é que eu volto? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a minha vírgula vai ficar aqui. Como é que vai ficar então esse negócio aqui? ΔL vai ficar 0,1. Beleza? 0,1 centímetros. Você entendeu? Dá uma pausa. Respira, volta um pouquinho. Vê tudo de novo que eu falei. O que é isso então? De novo. Se são 5 casas para a esquerda, volta 5 casas. Ah, professor, passou do número 1. Então você coloca um 0 na frente. Tá? Então ficou 0,1. É a minha variação. Tá? Mas vamos lá. Ele pediu para quanto... A questão não acabou ainda não, tá? Ele pediu pra gente falar quanto que é a separação entre eles. Então a separação já tem que ser 1 centímetro, né? 1 mais 0,1, então a gente tem 1,1 centímetros, tá? Essa seria a nossa resposta final, tá? Então eu coloquei essa questão aqui em primeiro, já pra gente não ter problemas no futuro. Isso aqui vai acontecer com muita frequência nas questões de dilatação térmica, tá? Com muita frequência. Você achou sua resposta 0,1, porém esse 0,1 é o tanto que ele vai dilatar. Se você tem aqui a sua barra de ferro, por exemplo, ela tem 1 centímetro, né? A questão falou que ela tem 1 centímetro. Quanto que ela vai crescer? Ela vai crescer esse 0,1, que é o que a gente achou. Então ela vai ter mais um pedacinho aqui, ó. Mais um pedacinho que vai ser 0,1. Quanto que é o meu comprimento final? Muito bem. O comprimento final vai ser 1 mais o 0,1, que dá, no caso, 1,1. É a nossa resposta. E aí? Difícil, né? Difícil? Difícil nada, meus queridos. Na tela, dá pausa. Anota tudo que a gente falou. É para anotar, hein? Não é para deixar aí na foto, né? Não é para tirar print. Anota e vamos para a questão de número 2. Tá preparado, meu querido? Tá preparada? Então, questão de número 2 na tela. Ih, já tem uma porcentagem, hein? Já gostei. Vamos lá, eu vou colocar para vocês aqui o marca-texto. Uma barra de cobre tem coeficiente de dilatação, o quê? Dilatação linear. De 17 vezes 10 elevado a menos 6. Está inicialmente a 30 graus Celsius. E é aquecida até que sua dilatação corresponda a 0,17% seu tamanho inicial. Determine a temperatura final dessa barra. Ele quer a temperatura final. Então vamos lá, meus amores. Deixa eu colocar aqui a caneta, olha aqui pra mim. Questão bem legal, bem diferente mesmo, bem divertida. Gostei bastante de resolvê-la. Então como é que a gente vai fazer esse negócio aqui? Percebeu que ele deu poucos valores pra gente? Pouquíssimos valores? Então a gente vai ter que usar aqui do nosso pulo do gato. Na faculdade eu tinha um professor que falava isso pra gente. Que a física é o pulo do gato. O que é? É a fórmula que você vai mexer. É a fórmula que você vai passar um negócio dividindo, passar um multiplicando e desenvolver uma coisa diferente, uma coisa nova. Vamos tentar? Olha só. O nosso ΔL vai ser o L inicial vezes alfa vezes variação de temperatura. Correto? Correto, professor. Variação ΔL é o quanto que ela vai crescer, né, o quanto que ela vai diminuir. Esse L inicial é o nosso comprimento inicial, certo? Vezes o alfa. Então, o que ele deu pra gente aqui, gente? Ele deu uma porcentagem e a temperatura, certo? E a dilatação que ele tem que dar mesmo. O que eu vou fazer? O quanto que ele vai corresponde ao 17% do inicial. Então eu vou pegar esse Lzinho aqui e vou passar ele pra lá. Tá? Por que você vai fazer isso, professor? Vamos ver aqui. Ele está multiplicando e vai passar dividindo, correto? Então, esse L inicial
V igual ao alfa vezes j. Eu fiz isso, gente, porque isso daqui corresponde... Isso aqui corresponde ao 0,17% do comprimento, tá? Do seu tamanho inicial. Beleza? Se você pegar a variação do tanto que cresceu e dividir pelo comprimento inicial, você vai saber a porcentagem de quanto que ele cresceu, tá? Decora isso daqui, gente. Aprende isso daqui, porque além da gente fazer mais um exercício hoje sobre isso, lá na frente isso aqui vai ser extremamente importante para vocês, tá? Nos outros tipos de conteúdo, beleza? Tudo bem? Então o que eu fiz aqui? Se aparecer essa porcentagem e falar que corresponda ao seu tamanho inicial, tanto que ele cresceu, faz isso, tá? Pega o comprimento inicial e passa dividindo. Então essa razão entre a variação do quanto cresceu e o seu comprimento inicial representa essa porcentagem, tá? Lembrando que quando a gente coloca esse negócio aqui na fórmula, o porcentagem não pode aparecer. Então vamos trabalhar com o número decimal, tá? Vamos lá? Então vai ficar assim, ó. Isso aqui é 0,17%. 0,17%, pessoal, é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que 0,0017. Perfeito? 0,0017. Ou seja, quantas casas eu tenho aqui? Ó, 1, 2, 3. Isso aqui vai ser 1,7 vezes 10 elevado a menos 3. Como assim, professor? Não tô entendendo, não tô entendendo. Eu vou gravar uma aula para você só sobre isso, tá? Sobre a matemática dentro da física. Eu vou chamar essa aula lá, vai estar denominada, às vezes já está até aqui, ó. Procura aí na playlist de física. Já vai estar lá, Introdução à Física, Conhecimentos Introdutórios à Física, alguma coisa desse sentido, que eu vou falar isso aqui tudo para vocês. Trabalhar com base 10, tá? Um pouco sobre referencial, um pouquinho sobre tudo, beleza? Voltando aqui na tela. Então eu fiquei com 1,7 vezes 10 elevado a menos 3. Isso aqui significa o que, gente? Isso aqui representa, eu vou colocar aqui em cima, tá? O 0,17% representa isso daqui. Beleza? Beleza. Deixa eu apagar esse negócio aqui, que isso aqui não precisa não. Igual, qual que é o meu coeficiente? Gente, o coeficiente é 17 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura que eu quero descobrir, correto? Correto. Esse cara que está multiplicando, passa para lá como? Pô, dividindo. Já viu aqui que as questões, o pessoal que cria essas questões, eles pensam em tudo, né? Olha só, você achou lá os 1,7 e você vai ter que dividir para 17. Ah, professor, fácil demais, velho. Quanto é que é 1,7 dividido para 17, gente? 0,1. 0,1. E aqui que vem o pulo do gato, ó. Isso aqui é parte da matemática, que eu tenho certeza que você assistiu a aulinha lá, ó. Esse 10 a menos 6 eu vou subir com ele, não vou? Toda vez que você tira da parte de baixo da fração e joga para a parte de cima, o sinal muda, tá? O sinalzinho vai mudar. Ou seja, de menos 6 vai passar para lá mais 6. Beleza? Então, quanto que é menos 3 mais 6, queridos? Menos 3 mais 6 dá 3 positivo. Então, elevado 10 a 3. Beleza? Isso aqui corresponde a quanto, gente? Vamos lá, vamos lá. 0,1 vezes 10 elevado a 3, eu vou andar 3 casas para a direita agora. Se ele está positivo, então eu vou andar para a direita. Então, se eu andar 3 casas para a direita, como é que vai ficar aqui? Se eu andar uma casa, vai ficar o número 1, não é? Eu vou andar mais 2 casas, então 2 zeros. 100 graus Celsius. Professor, é só isso, mas não tem na questão. Por que não tem na questão? Porque ele te pediu a temperatura final. Quanto que é a temperatura final? Eu já tinha 30, né? Se eu já tinha 30, então 100 mais 30, 130 graus Celsius é a nossa resposta, letra D de doido. D de doido. O que você achou? Anota, dá pausa. Eu preciso que esse negócio esteja no seu material. Eu preciso de verdade. Aqui do lado tem o slide. Se você está assistindo esse vídeo, essa aula, no site, que eu indico muito que você assista também pelo site, tá? É melhor, por quê? Porque aqui do lado, aqui ou aqui, é um desses dois lados aqui, tem um slide para você. O slide está aqui no cantinho, tá lá em PDF. Baixa ele e vai anotando junto comigo, tá? Faz o seu material, vamos construir a nossa aprovação, vamos fazer isso juntos. Eu tô aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar e quando você se formar, eu vou cobrar esse churrasco, viu? Vou cobrar esse churrasco e eu como muito, viu? Eu sou pequenininho, mas meu amigo, eu dou prejuízo, viu? Eu dou prejuízo. Vambora? Vamos para a questão de número 3? Então tá lá na tela. Questão de número 3.
Sabendo que determinado material sólido e homogêneo apresenta um coeficiente de dilatação, olha lá, ó, volumétrica constante igual a esse valor aqui, determine o coeficiente de dilatação superficial desse material e assinale a alternativa correta. E aí, meus queridos? E aí? Como é que você faria essa questão? Alguma ideia? Alguma ideia? Eu acabei de apresentar para vocês, agorinha, a relação entre esses três caras, né? Como é que é essa relação, professor? Alfa sobre 1 igual a beta sobre 2 igual a gama sobre 3, não é isso? É isso. Ele te deu o quê? Ele te deu a volumétrica e te pediu a superficial. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar só esses dois aqui, ó. Você vai pegar só eles e pronto. E pronto. Tem um outro jeito de fazer. Como é que você faria? Aí daqui a pouco a gente vê. Olha só. Vamos lá na tela para ficar melhor para você enxergar, hein? Eu quero descobrir o superficial, que é o beta, sobre 2. Gente, quanto que é a volumétrica? Ah, professor, a volumétrica é 1,2 vezes 10 a menos 5, correto? Correto. Sobre 3. Isso aqui virou uma regrinha de 3 básica, né? Como é que a gente faz isso aqui, professor? É só multiplicar cruzado. Então, 3 beta igual... Quanto que é 2 vezes 1,2, gente? Ah, professor, é 2,4, né? 2 vezes 12 é 24. E essa potência de base 10? Não mexe, tá? Não mexe na potência de base 10. Tá multiplicando, passa pra lá como, gente? Dividindo. Então, meu beta vai ser 2,4 vezes 10 a menos 5 dividido para 3. Quanto que é? Quanto que é? 2,4 dividido para 3. Quanto que é 24 dividido para 3, gente? 0,8. Dá para fazer de cabeça, hein? Larga essa calculadora aí. Grau Celsius a menos 1. Beta, 0,8. Tá aqui. Letra B. Como é que faria do outro jeito, professor, que você falou? Ó, seguinte. Esse cara aqui, o volumétrico, ele é 3 dimensões, correto? Então, o que eu poderia fazer? Se eu dividir ele por 3, quanto que é 1,2 dividido para 3, amores? 1,2 para 3 é 0,4, não é? 12 dividido para 3 é 4, então tá lá. 0,4. Esse 0,4 aqui representa o meu linear. Linear. Por que o linear? Porque eu dividi por 3. Se eu dividir por 3, ficou só uma dimensão, que é o linear. Para descobrir o superficial, eu pego esse 0,4 e multiplico por 2. Por que por 2, professor? 0,8. Por que por 2? Porque o 2 é as dimensões, né, do beta. Tá lá, 0,8 também, né? Mesma coisa. Fica do jeito que você quiser. Faz do jeito que você quiser. Os dois dão o mesmo resultado. Tá lá na tela. Dá pausa, anota. E vamos que a questão de número 4 tá linda, tá cheirosa, tá bonita. Questão de número 4. Qual deve ser a variação de temperatura aproximada sofrida por uma barra de alumínio para que ela atinja uma dilatação correspondente a 0,2% do seu tamanho inicial? Mesma coisa da questão de número 2, né? Igualzinho, igualzinho. Então o que eu vou fazer? Vamos lá, gente. Ele pediu pra gente ele deu pra gente, na verdade, o coeficiente aqui, certo? Ele falou então da dilatação. Então vamos lá iniciar a questão na tela. Então o meu ΔL vai ser o comprimento inicial vezes o alfa vezes a variação de temperatura. Igualzinho, gente. Esse cara que está multiplicando passa para lá como? Dividindo. Então meu ΔL é igual ao meu L inicial. Delta. Beleza, perfeito. Igualzinho, hein? Esse conjunto aqui, ó, essa razão do ΔL com o L inicial, isso aqui a gente chama de do aumento, né? A porcentagem de quanto aumentou. Qual que é a porcentagem de quanto aumentou? 0,2. 0,2, vou botar aqui para vocês, 0,2% é a mesma coisa que 0,2 sobre 100, né? Se a gente divide por 100, 0,002, correto? Correto? Correto. Vamos substituir lá então na nossa fórmula. Vai ficar 0,002 igual ao meu coeficiente, que é 23 vezes 10 elevado a menos 6, tá? Aqui, o menos 6 ficou aqui embaixo. Vezes a minha variação de temperatura. Perfeito, perfeito. Esse cara que está multiplicando passa para lá como mesmo, gente? Dividindo. Esse desculpa. Esse 0,02, eu vou colocar ele de novo em potência de base 10. Como é que vai ficar? Ó, 1, 2, 3.
Eu vou colocar então 2 vezes 10 elevado a menos 3, dividido para 23 vezes 10 também é menos 6, igual a minha variação de temperatura. Só dividir, meus queridos, só dividir. Quanto que vai dar então? 2 dividido para 2 dividido para 23 dá 0,0869. Essa divisão faz aí na calculadora. Estou permitindo, hein? Mas promete pra mim que você vai fazer lá direitinho, tá? Depois. Se você fizer essa divisão, vai dar um monte de casa depois da vírgula, não vai? Por que eu só coloquei esse daqui? Porque esse aqui é vezes 10 elevado a 3, certo? Por que ficou 3, professor? Esse 6 passa lá para cima positivo. Então, menos 3 mais 6 é 3 positivo. Vocês perceberam que a questão falou aproximada? O que significa ser aproximada, queridos? Aproximado significa que não vai ser um valor inteiro, vai ser um valor próximo, né? Aproximado. Então, se eu tenho elevado a 3, eu vou andar quantas casas para a direita? 3. 1, 2, 3. 86,9 graus Celsius é a nossa resposta. 86,9 é a mesma coisa aqui, 87, mais próximo de 87, certo? Então, gente, quando a questão fala aproximado, já se prepara para valores esquisitos, tá? Vai ter sempre um valor bem esquisitinho. Beleza? Tranquilo? Gente, nosso vídeo já tá com 45 minutos. Olha que aula incrível, gente. Que aula sensacional. Eu tinha mais uma questão pra gente fazer, a questão de número 5. Mas, olha lá, questão de quem, gente? Questão da FUVEST. Essa questão é um pouco complexa, é um pouco demorada, então o que eu vou fazer? Ó, combinado. Como a aula já está muito extensa, eu vou pegar essa questão e vou resolver no bloco só de exercícios. Você precisa assistir essas aulas só de exercícios, tá? É lá que você mostra pra mim o seu conhecimento. Perfeito? Então a questão de número 5, eu prometo pra vocês que vai ser a primeira questão da nossa aula só sobre exercícios. Beleza? Que aqui a gente vai passar pelo menos uns 6 minutos fazendo e às vezes a nossa cabeça já tá esquisita, né? Então, queridos, muito obrigado. Eu achei essa aula incrível, eu achei sensacional. Ainda mais com a sua companhia. Vocês me alegram bastante por estarem aqui conosco. Tá? Muito obrigado, encerramos por aqui. Eu sou o professor Matheus Tainan. Segue lá no Instagram, segue lá, me manda uma mensagem. Professor, me dá um feedback. Professor, eu tô gostando, professor, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Pode mandar lá que eu respondo todos vocês sem problema nenhum. Beleza? Muito obrigado, meus queridos, obrigado mesmo. Espero você na próxima aula. Valeu e tchau!